Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Aleluia, irmãos. Os louvores de hoje em dia são bons, mas de antigamente, meu Deus do céu, são louvores que há muito tempo que eu não ouço, mas são louvores que realmente, não que os de hoje não toquem a alma, mas antigamente a gente sentia e a gente pode sentir, sabe, aquilo que a gente sentia lá no começo. Você consegue entender? Esse louvor consegue fazer a gente lembrar do nosso primeiro amor, de quando tudo começou, que não importa as circunstâncias, nós vamos louvar a Deus. Aleluia! Irmãos, meu nome é Adriano, eu sou da Igreja Evangélica Ministério Palavras de Cristo. Trago um abraço apertado daquele ministério que faz parte também dessa família que vamos um dia morar no céu, após o soar da última trombeta. Amém, irmãos? Irmãos, eu também quero dizer que eu não estou acompanhando da minha esposa e das minhas filhas, porque elas têm alguns compromissos lá na igreja, e eu aceitei o convite, mas elas já tinham algumas coisas marcadas para fazer lá, então por isso que eu estou hoje acompanhado do meu irmão Antônio. Amém? Irmãos, vamos ler lá o tema da festividade, um tema bastante interessante, um tema bastante falado, porque eu ouço bastante pregações, irmãos, mas a gente não escuta com constância pregações sobre a volta ou sobre fatos da volta de Jesus Cristo. E é esse fato que nos dá a esperança sobre aquilo que nós fazemos hoje, que é a confiança de que um dia vamos morar no céu com Ele após o soar da trombeta. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e 52, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pode ser mais forte, mas todos seremos transformados. Versículo 52: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pode ser mais forte, nós seremos transformados. Você pode se assentar glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, glória, majestade e louvor. Irmãos, que culto glorioso. E aí eu faço uma pergunta para os meus irmãos nessa noite, nesse momento. Se o Senhor fosse agir na reciprocidade, como é que você sairia daqui agora nesse momento? Se Ele fosse te dar e te devolver só o que você deu para Ele até agora, será que você sairia daqui bem? Ou sairia daqui realmente da mesma forma que você entrou? Quando nós entramos no culto, claro que Ele não age na reciprocidade, mas quando nós entramos na presença dEle, nós temos que oferecer a Ele o nosso melhor culto, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Irmãos, quem está falando aí no tema dessa noite é o apóstolo Paulo, todos nós sabemos. Paulo, que fundou essa igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Paulo, ele tinha aqueles habitantes daquela cidade como habitantes que gostavam muito de Paulo. Tinha um certo, carinho por Paulo. Por que, Adriano? Por conta do seu conhecimento, por conta da sabedoria de Paulo, por conta da filosofia de Paulo. Só que a cidade de Corinto era uma cidade idólatra. Era uma cidade, irmãos, que vivia de qualquer maneira. Era uma cidade que vivia uma vida dissolutamente. Só que esse comportamento da cidade despertou uma certa preocupação em Paulo, porque os comportamentos da metrópole, da cidade, já estavam querendo corromper, já estavam contaminando
a igreja de Corinto. Por isso a preocupação de Paulo em escrever essa primeira carta a essa igreja. E nessa carta aos Coríntios, apóstolo Paulo ele trata de diversos assuntos. Se os irmãos têm o costume de examinar a palavra, os irmãos vão ver que o apóstolo Paulo trata sobre a divisão na igreja, que o apóstolo Paulo ele trata sobre algumas coisas imorais que acontecem dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai tratar sobre a sexualidade, o casamento. O apóstolo Paulo vai tratar sobre oferendas e ídolos. O apóstolo Paulo vai tratar sobre o comportamento dentro do culto, que é uma passagem muito conhecida em Coríntios, né? 1 Coríntios, quando ele fala também sobre a hora da ceia, que os irmãos não se comportavam muito bem. Então ele trata também desse assunto. E o apóstolo Paulo não deixa de tratar sobre a doutrina da ressurreição, que é o tema que será tratado nessa noite. Apóstolo Paulo, ele teve uma transformação na sua própria vida. Então ele tem bastante propriedade para falar sobre uma transformação. Porque eu pedi que os irmãos repetissem a palavra transformados. Por quê, irmãos? Porque só os transformados em Cristo Jesus é que serão transformados ao soar da última trombeta. Não é qualquer pessoa, não é qualquer não é quem está de qualquer maneira. Eu posso afirmar que tem que existir e existe, mediante a palavra, uma transformação de vida, para que você esteja preparado para ser transformado por Ele e subir aos altos céus na nuvem e um dia morar com Ele na eternidade. Não é de qualquer maneira, irmão. Eu fico triste quando tem crente perdendo tempo dentro da igreja. Crente que acreditam numa mentira e acha que foi transformado, e acham que são crentes, e acham que vão ouvir: vinde a mim, vocês são benditos do meu Pai. Mas na verdade vão ouvir no último dia assim, ó: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Ah, mas eu louvava, eu falava em mistério. Não tem nada a ver. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão tendo uma transformação externa, e a transformação interna nunca acontece. Porque a transformação externa dificilmente vai mudar o que você é por dentro. Mas quando você aceita uma transformação dentro, é certo de você ser transformado nas suas atitudes também. Apóstolo Paulo ele fala sobre transformação lá em Romanos 12:2. Ele falou sobre transformação antes dessa carta aos Coríntios. Ele diz assim, ó: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou botar esse parâmetro aqui, a vida de Paulo, em paralelo com o tema dessa noite, para os irmãos entenderem que é necessário uma transformação para que possamos estar prontos para a transformação do soar da última trombeta. Apóstolo Paulo ele fala: olha, não vos conformeis com esse mundo. Existe um sistema. Existe um sistema, meus irmãos, pronto, que nós não precisamos ensinar para essas crianças o que é errado. Elas aprendem automaticamente. Você não ensina uma criança a xingar, mas a criança sabe quais são os palavrões. Por que, Adriana? Porque existe um sistema pronto que já te ensina de forma automática como funciona esse sistema. Então, se a gente não se atentar e viver uma vida de forma dissoluta, como estava vivendo a cidade de Corinto, nós vamos deixar esse sistema nos levar com ele. E a parte dele fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, devemos sair desse sistema. Quantos daqui já saíram desse sistema do mundo? Aleluia. Quantos daqui não vivem mais no sistema do mundo, mas estão vivendo no sistema da eternidade, sistema baseado na palavra?
Nós precisamos entender que existe e que precisamos sair dele. E aí sim, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma nova construção. Quando eu falo que a mudança externa, essa mudança artificial, que pode enganar o homem, que pode nos enganar, mas que não engana Deus, essa mudança, ela é passageira, irmãos. Eu fico observando, irmão, eu sou criado dentro da igreja. Eu tenho 22 anos da mesma igreja que tem 22 anos de ministério. Eu não lembro de ter participado de outra igreja. Eu lembrar vagamente que já fui de outro ministério. Posso lembrar quando meus pais me levavam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que eu já vi muitas pessoas entrando ontem na igreja e hoje já estão assumindo cargos. Hoje já estão pregando em tudo quanto é lugar. Hoje já estão fazendo barulho. Onde que vai, faz barulho. Onde que vai, pega para fazer. Onde que está, é aí já o cabeça. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, irmão. Ou seja, uma mudança externa. Mas o primeiro vento que passa, você não reconhece mais essa pessoa. Por quê? Porque nós devemos aprender que primeiro nós crescemos para baixo. Nós primeiro crescemos para baixo, para depois a gente crescer para cima. A Bíblia nos compara com uma árvore, não é à toa. Lírio dos vales, como uma árvore que ela cresce muitos metros para baixo antes de crescer para cima. Se você for pesquisar sobre o lírio dos vales, dá até no deserto. Ou seja, no calor extremo do deserto, o lírio está ali. No frio extremo do deserto, extremo dele, o lírio está ali. Por quê? Porque o lírio pode ser até pequeno na visão humana, mas só Deus conhece o quão grande ele é debaixo da terra, meu irmão. Então tem irmãos aqui que você olha assim, nossa, mal sabe falar no microfone. Ou seja, a gente vê o irmão pequenininho aqui dentro, mas só Deus sabe como ele é gigante quando está no seu quarto. Só Deus sabe como ele é gigante quando ele enfrenta a luta e quando ele passa por ventos. Porque nós olhamos de forma diferente que Deus nos olha. Então, quando você tem essa mudança exterior, extrema, o primeiro vento que vem revela quem você é. O primeiro vento que passa, você conhece quem é. Então, eu já vivi, irmãos, e já vi muito isso acontecer. De entrar ontem e hoje está pregando em tudo quanto é lugar. É o diabo olhando mais um, que eu vou dar o testemunho dele de que foi fogo de palha. Mais um. E aí, nós entendemos que essa transformação, que Paulo, ele nos dá essa receita em Romanos 12:2, essa transformação nos prepara para a transformação gloriosa, citada no versículo que nós lemos. Então, essa transformação é necessária porque ela nos prepara para a maior e última transformação antes de morarmos com Cristo. Porque Paulo aqui, ele fala sobre uma mudança interior, uma mudança em sua mente. Porque, irmãos, essa última trombeta, todos vão ouvir o som, nós não vamos identificar que som é esse. Alguns vão escutar um barulho, mas só alguns vão escutar e reconhecer esse som. Adriana, onde você me afirma isso? 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, não é qualquer um que vai entender o que está acontecendo. Não é qualquer um que vai entender o som que está ouvindo, mas somente aquele que viver uma vida com fidelidade em Cristo Jesus. E eu creio que nessa noite aqui tem um povo que vive uma vida fiel, uma
uma vida digna, uma vida, sabe, com temência ao nome do Senhor. E esse povo vai conseguir entender quando ouvir o soar da última trombeta. Aleluia. Então não é todo mundo, irmão, até morto vai entender. E vai ter vivo que não vai saber o que está acontecendo, como os irmãos louvaram aqui hoje. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo que orava? Por que ele está fechada? Essas pessoas, mesmo vivas, vão ter mais incapacidade de entender o som do que aqueles que já morreram. Sabe por quê? Porque independente do nosso estado físico, nós vamos ouvir e estaremos preparados para o último soar da trombeta, porque nós estamos e ficaremos em Cristo Jesus. E aí, eu te pergunto, mediante essa transformação, de que existe um sistema, que nós precisamos sair dele, e nós precisamos de uma nova construção. Nova construção não é reforma, nova construção não é uma melhora. Nova construção é tudo novo. Por isso que eu falo que essa mudança artificial não dura. Porque a mudança de Cristo na vida do homem não é uma mudança, sabe, que vai ter um período de tempo, mas uma mudança permanente. Não é uma mudança, sabe, que vai ser somente por um curto período de tempo. É uma mudança que, independente das circunstâncias que aquele crente está vivendo, ele vai continuar firme e constante, como meu irmão leu aqui. Ou seja, quando nós somos transformados internamente por Cristo, nós não agimos segundo as coisas naturais desse mundo. Ou seja, não é o desemprego que vai me fazer ser ao contrário, não é, sabe, a enfermidade que vai fazer deixar eu ser de quem eu sou. Sabe por quê? Porque não vivo mais eu, mas é Cristo que está vivendo em mim. Nós temos que entender isso, irmãos. Não é mais nossa conta, é dele. E detalhe, já está paga. Ele pagou com sangue. Nós já temos uma dívida paga. Paulo, ele passava por situações extremas. Se você for ler Filipenses, você vai ver que ele, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que versículo bonitinho, pastores. Todo mundo só sabe ler esse versículo, mas se você for ler antes, você vai ver ele falando: eu sei lidar com pouco, como também no muito. Eu sei lidar na escassez e na abundância. Ou seja, se tiver tudo bem, eu sei lidar com a situação. E se tiver tudo mal, eu também sei lidar com a situação. Sabe por quê? Porque não é sobre mim que eu posso. Eu posso todas as coisas. Nele é quem me dá força. Não é nossa força, é dele. Não é no nosso braço, é no braço dele. Não é nos nossos recursos próprios. Se você acha que é nos seus recursos próprios, um dia você vai falhar. E mesmo que você seja especialista em alguma coisa e você falhar nisso, fica tranquilo, porque nunca vai sair do controle dele. Uma nova construção, uma nova criatura. E aí eu pergunto, como nós estamos vivendo a nossa vida hoje? Como nós estamos, sabe, levando o Evangelho hoje? Porque Paulo percebeu que o que ele fazia era errado. E não foi, sabe, um arrependimento artificial. Paulo teve um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, muitos homens não conseguem alcançar vendo o outro homem. Porque é algo na sua consciência, é no seu coração. E mente e coração nós não conseguimos alcançar o nosso próximo, mas Deus pode. E aí Paulo demonstrou que realmente teve essa mudança no seu interior.
mudança na sua mente, mudança nos seus valores. Paulo, ele fala assim, ele dá um testemunho sobre ele mesmo. Ele escreve assim: antes eu era zeloso no que eu fazia, na tradição. E o que ele fazia, irmãos? Ele perseguia crente, ele matava crente, ele estava presente na morte de Estevão e não fez nada. Por quê? Porque o sistema da cidadania de Paulo já estava enxertado em Paulo, e Paulo já estava de forma automática fazendo o que a tradição implantou para que ele fizesse. Esse é o grande problema. Nós não podemos deixar esse sistema enxertar em nós coisas que vai fazer a gente acreditar que essas coisas é de Deus. Nós não podemos deixar as coisas do sistema serem implantadas dentro da igreja e do evangelho. Nós não podemos deixar algumas manias e costumes criadas por essa revolução de novos crentes, novas gerações, serem implantadas dentro da igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo tem princípios, a igreja de Cristo, ela tem palavra, a igreja de Cristo tem contato constante com Ele. Então a igreja que é assim vai entender que aquilo que é de fora como tradição não pode ser semeado dentro, porque aquele que entra aqui e ouve as palavras de Cristo e tem seu coração aberto, desiste de implantar aquilo que acha que é certo e passa a viver baseado na palavra de Deus. Perde as forças. Nos deixa triste quando a gente vê algumas igrejas na modernidade desse mundo. Não sou religioso a nada, irmão, mas existem alguns costumes sendo implantados em igrejas que estão tirando a identidade, ou tentando tirar. Porque eu ouço falar por aí que alguns estão envergonhando o evangelho. Nunca que nós teremos a capacidade de envergonhar o evangelho, porque o evangelho é cruz. Quem é de nós que temos capacidade, por mais que fazemos práticas mundanas, por mais que nós estivéssemos perdidos nesse mundo aí fora e fazendo coisas piores do que a igreja de Corinto, o que nós podemos fazer aí capaz de envergonhar o evangelho de Cristo? Nada, você está se envergonhando. O evangelho de Cristo ninguém envergonha. Essa nova criatura, a transformação de Paulo foi na prática e também na missão dele. Paulo, ele não mudou apenas internamente também. Esse encontro de Deus com Paulo a caminho de Damasco também provocou algumas mudanças em suas ações, mudanças no seu exterior. Agora sim, irmãos, que vem a mudança exterior. Porque tinha momento que Paulo, já transformado, colocava medo em algumas pessoas que estavam perto dele. Lembra de Ananias? Claro que Paulo ainda estava no comecinho do ministério dele ali. Paulo ainda acabou de ter um encontro com Cristo, mas posteriormente você vai ver também que Paulo dava medo a algumas pessoas que se aproximavam dele. Ananias falava no começo, quando Deus falou: vai lá na rua de Chavala à direita e você vai encontrar um homem chamado Saulo, porque ele é vaso escolhido meu. Ou seja, quando você realmente ter a sua transformação interna, posteriormente essa transformação interna vai começar a refletir na sua transformação externa. E nesse começo muitas pessoas não vão dar nada para a mudança que você já teve, porque não é muito visível ainda. Mas aí Deus olha no céu e fala: olha, fica tranquilo, porque ele e porque ela, para você pode ser qualquer pessoa, mas para mim é um vaso escolhido. Ou seja, irmão, pode entrar ano e passar ano, e para muitos aí fora você não é nada, você não é ninguém, mas não importa, porque para Deus você foi escolhido. Para Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por você. Para Deus, você é filho dele, co-herdeiro com Cristo.
iniciando a sua mudança externa, Paulo, ele ainda demonstrava, apresentava às pessoas medos de Paulo, porque não é possível quem esse cara era para o que esse cara está demonstrando ser agora. Não, isso aí é só um disfarce para ele poder capturar a gente mais vezes. Eu estava conversando agora com a Uber e eu falei sobre isso. Ela falou sobre isso comigo, que como é que pode essas pessoas famosas entrando para a igreja? Porque eu falei que muitas pessoas que cantam, né, são famosos, estão se aposentando, pastor, na igreja. Acabou já a fama, só restou o dinheiro. E aí as pessoas estão se aposentando na igreja. Chega na igreja, o pastor abre as portas. E está certo, temos que abrir as portas para quem quer que seja. O problema é abrir o púlpito para essas pessoas que não sofreram essa regeneração ainda. E aí ela falou: eu não acho isso certo não. Você acha que fulano entrou para a igreja para poder realmente se aproveitar fora da igreja? Eu falei assim: ó, existe um limite que nós podemos alcançar no homem, que é o coração dele. Tem muitos homens e mulheres famosos que entraram para a igreja e realmente demonstraram essa transformação de vida, como também tem alguns que estão tentando aí envergonhar e causar alguns bafafás no evangelho. Só que existe um espaço que nós não conseguimos alcançar, que é o coração, que é a consciência, e aí é o nosso limite de julgamento, é o nosso limite de apontação, porque só Deus sabe o que passa no coração daquele que procura Jesus. Só Deus sabe o que passa no coração daquele que decide se arrumar para vir para a igreja. Só Deus sabe o que passa no coração daquele que decide acordar, que acorda e que fala: hoje eu estou alegre porque eu vou cultuar a Deus. Deus sabe o que eu estou passando, mas mesmo assim eu me alegro. Por quê? Porque eu decido não aplicar a minha força, mas eu decido aplicar a força que Ele me prometeu. Agora vamos entender essa transformação que é interna e não externa. Um pastor tinha 10 ovelhas. Ele deixou as 10 ovelhas no aprisco. Ele foi para casa. No dia seguinte, ele percebeu que o lobo desceu a montanha e estraçalhou uma das suas ovelhas. O que ele faz? Ele arma uma arapuca para poder pegar esse lobo. No dia seguinte, ele chega lá e vê o lobo preso na armadilha que ele fez. Irmão, sabe o que ele fez? Ele pegou aquele lobo e só para os irmãos entender o que é uma mudança interna e o que é uma mudança externa. E botou aquele lobo numa jaula do lado do aprisco das suas ovelhas. Aquele lobo nunca mais comeu nenhuma das suas ovelhas. Por quê? Por causa da jaula. Mas se soltasse aquele lobo, o que ele faria? É uma pena que muitas pessoas, irmãos, quando eu falei sobre pessoas que estão perdendo tempo dentro da igreja, é pessoas que elas estão presas na jaula da religião. Eu não faço porque vão ver e vai pegar mal para mim. Eu não faço porque, olha o que vão falar da minha vida. Eu não faço porque, eu não faço porque, eu não faço porque. Mas se não existisse essa jaula da religião, essa jaula da reputação, essa jaula do que vão achar de mim, essa pessoa volta correndo para fazer o que fazia antes. Porque aquele lobo só não comeu porque existia uma jaula protegendo ele. Ele não teve a sua mente transformada, ele teve a sua vida limitada. Então nós não temos que ter a nossa vida limitada no Evangelho, porque o Evangelho de Cristo nos mostra que Ele morreu numa cruz de braços abertos. O que limita o homem é o mundo lá fora com falsas bandejas. O que limita o homem é com o vício lá fora, que você até decide entrar, mas você não consegue decidir sair. Aqui não, aqui Ele morreu de braços abertos. Você está aqui, você vive a palavra dele, você segue os mandamentos
porque a sua mente foi transformada pelo Evangelho dele. Aleluia. Então não adianta, porque o dia que o vento vir e derrubar essa jaula, porque tem crente que é só você dar um pisãozinho, que ele já joga tudo pro alto, não quero mais fazer nada. É o crente que está dentro de uma jaula. Se tirar a jaula dele, ele vai correndo com uma justificativa mentirosa e vai contar lá fora: eu não sou mais crente porque o irmão é isso, eu não sou mais crente porque fizeram aquilo comigo, eu não sou mais crente porque fizeram isso comigo. Mas nunca você vai ouvir alguém sair da igreja e falar assim: olha, eu saí da igreja e não sigo mais aqueles crentes lá porque Jesus me entristeceu. Você não vai ouvir isso. Aleluia. E quando eu falo de uma nova construção, irmãos, eu posso comparar aqui da lagarta. A lagarta, ela entra no casulo, uma lagarta, mas quando ela sai do casulo, ela sai o quê? Uma lagarta com pernas grossas? Não. Ela sai de lá o quê? Uma lagarta com antenas enormes? Não. Ela sai de lá algo irreconhecível, que se você não estudasse a transformação dela, você não ia acreditar que aquele ser agora é esse ser aqui. E é exatamente isso que Cristo quer fazer em mim e em você. Não é uma reforma, é uma nova criatura, a ponto do mundo não reconhecer você, mas ver Cristo na tua vida. Aleluia. Aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia, Deus. É impossível a gente dizer que teve a nossa mudança e o encontro com Cristo sem marcas desse encontro. Apóstolo Paulo teve marca do encontro com Cristo. Ele ficou cego por um tempo. Já pensou? Chego aqui, pastor, não vou pregar hoje porque um cavalo me atropelou. Mas Adriano, teu cabelo está penteadinho. Eu tentei, irmão, porque o barbeiro falou comigo. Mas ele está todo desamarrotado, está todo arrumado. Pastor, mas eu não vou pregar porque um cavalo me atropelou. O pastor vai ficar confuso, porque uma pessoa ser atropelada por um cavalo, é visível que você consegue perceber marcas desse atropelamento. Amém ou não amém? Amém. Então, como é que nós dizemos que tivemos um encontro com Cristo, se nós não conseguimos apresentar marcas desse encontro para o nosso próximo? Como que a gente pode falar que tivemos um encontro verdadeiro com Ele, se essas marcas são, marcas temporárias? Ou seja, a marca de cavalo, que pode até te machucar, mas vai passar amanhã. Mas eu entendo que quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos marcados para a nossa vida inteira. Ou seja, um cavalo mais poderoso do que Deus. Você consegue entender que não existe a possibilidade de uma mudança artificial, não existe uma facilidade de você dizer que você foi transformado, se com o tempo você não condiz mais com essa transformação que você disse que teve. Irmãos, é firmes e constantes, final desse capítulo. Quem foi transformado não é transformado por um período de tempo. Quem é transformado no pouco, é transformado no muito. Quem é transformado, falta de emprego, ele continua sendo transformado. Na mudança, ele continua sendo transformado, porque a transformação de Cristo na vida dele não se baseia nas circunstâncias do mundo, porque ele disse que não vive mais ele, mas Cristo agora vive por ele. Aleluia, Deus. Adriano, como é que eu posso perceber que eu tive essa mudança? É muito simples, é muito fácil. Quando você realmente teve uma mudança, essa regeneração na sua mente, que começa a fluir nas suas ações, a sua relação com o mundo muda. A forma como você se comporta com aqueles que não aceitaram Jesus ainda, esse seu comportamento não é mais o mesmo igual deles. Seu comportamento é outro. Eu te pergunto, o seu comportamento com os outros lá fora mudou
ou eles não conseguem ver luz e nem sentir o gosto de sal em você. A relação com Deus também muda. Você não fica dentro de um culto de qualquer maneira. Você não entra nesse lugar mastigando o chiclete. Você não fica aqui disperso. Porque quando você sofre essa regeneração, você não se comporta perante Deus da mesma forma que você se comportava antes. Paulo, ele se tornou uma nova pessoa. E ele tem propriedade para falar de transformação, porque ele foi transformado. Então ele fala que não tem como, ele mostra que o comportamento mediante a Deus não era o mesmo de antes. Ontem eu não tinha temor, hoje eu tenho. Ontem eu não orava, mas hoje eu entro no meu quarto e faço o que fala lá em Mateus 6,6. Eu dobro o meu joelho, fecho a porta e oro em secreto com Ele. Por quê? Porque eu entendi que a minha relação com Deus não pode ser a mesma se eu digo que minha vida foi transformada. Aleluia. Glória a Deus. A minha relação com o pecado também muda. Todos nós somos pecadores aqui. Só que a relação com o pecado de quem foi regenerado muda. Por quê? Uma coisa é você pecar de forma premeditada. Você saber o que vai fazer. É um pecado trazer alegria para você e só depois um pouco de remorso. É um pecado, sabe, que você comete e amanhã você está cometendo de novo, porque o remorso, a transformação é por um período de tempo. Mas quando nós somos regenerados em Cristo, a nossa relação com o pecado muda. Você pode até pecar, mas você peca por acidente. Você pode até pecar, mas esse pecado não te traz mais uma alegria momentânea, te traz tristeza. Por quê? Porque a tua relação com o pecado mudou. E eu te pergunto, a tua relação com o pecado mudou? Irmãos, Paulo, ele conhecia muito bem o poder da transformação. Porque um dia Paulo, ele teve essa transformação na sua própria vida. Paulo estava tentando passar para a igreja de Corinto sobre não ser contaminado pelo sistema desse mundo. Paulo estava preocupado em não deixar aquelas práticas da cidade serem implantadas dentro da igreja, como já estava. Irmãos, porque nós não vamos só entender tudo aconteceu, só vamos entender o que aconteceu quando a trombeta soar. Nós não vamos nos decidir só quando ela soar. Nós não vamos somente, tomar a decisão de realmente ser de Cristo ou não quando ela soar. Porque para nós, a trombeta que vai soar não é o som de despertamento, é o som de arrebatamento. E aí, ela vai arrebatar. Ela vai, o som posterior a esse som, a igreja será arrebatada, será retirada desse mundo. E aí quem ficar nesse mundo vai tentar entender o que está acontecendo, achando que dá tempo de ser regenerado. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que em algum ponto da tua vida, você e eu, e nós precisamos ser regenerados e preparados para poder sermos preparados no soar da última trombeta. A transformação falada ali vai vir com o som de uma trombeta. Mas hoje, o som que está soando dentro de nós não é de trombeta, é o som do Espírito Santo. É o som daquele que não vive sobre, mas vive em nós. É o som daquele que está conosco 24 horas por dia.
dia. É aquele que está o tempo todo nos despertando, usando a nossa irmã para um louvor, usando o nosso irmão para uma palavra. Então, se você sente que precisa dessa renovação, dessa transformação verdadeira, irmão, se você sente isso, você tem que se posicionar, porque a palavra de Deus, ela é viva em nossas vidas, ela é eficaz. Glória a Deus. Tudo que eu falei aqui, se causar algum impacto na tua vida, não é mérito do Adriano, não, irmãos. É mérito da palavra de Deus. Se de repente hoje você decidir mudar algumas atitudes suas, como eu mudei algumas atitudes minhas quando eu entendi essa palavra, não é mérito meu, não, é mérito da palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não tenho poder nenhum, mas a palavra de Deus tem poder de curar, transformar, de salvar. É só nós permitirmos ser transformados por Ele, para que no último dia nós estaremos prontos para a última transformação ao soar da trombeta de Deus. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paulo ele escreveu aos Coríntios ali, irmãos, sobre a última trombeta, sobre o momento em que nós seremos transformados. Mas essa transformação, irmãos, não começa lá no soar da trombeta. Essa transformação ela começa hoje. Porque cada palavra de Deus que nós ouvimos tem que causar em nós um impacto de uma transformação, de uma regeneração e de uma mudança. E se a palavra está incomodando, é porque você está aprendendo. Porque a gente só se incomoda quando estamos aprendendo. Porque quando não incomoda, então está confortável. Mas quando incomoda, é porque está causando alguma mudança, está causando algum incômodo. E não é mediante a minha palavra, não, mas é a palavra de Deus que você tem que ceder a essa transformação, que nós precisamos ceder a algumas transformações. Porque se nós decidimos um dia sermos um povo que estaremos aptos para ouvir a última trombeta, nós decidimos também não deixar essa palavra voltar vazia, mas recebê-la dentro de nós. Então eu tenho certeza que existem corações aqui nessa noite que receberam dessa palavra, que receberam, sabe, dessa instrução, que receberam de repente aquilo que não queriam, mas o seu espírito estava gritando: eu preciso disso. Não é o que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Nós não temos que pregar aquilo que o irmão quer ouvir, nós temos que pregar aquilo que o Espírito Santo já sabe que o nosso irmão precisa ouvir, porque aquilo que nós queremos, nós nem sabemos que nós queremos, mas aquilo que Deus sabe que nós precisamos, meu querido, isso faz você chegar num nível mais superior da presença dEle, isso faz você chegar mais a Ele, isso faz você se aproximar mais dEle, isso aumenta a sua intimidade com Ele, ou seja, é só quando você se remete à transformação que Ele quer te dar, é que você se aproxima dEle. Então, se você sente que precisa de alguma renovação, de alguma transformação, não espere a última trombeta para você mudar, não. De repente, aquilo que você precisa mudar não tem ninguém vendo, mas o Espírito Santo te incomoda, muda. Nasce de novo nessa região, nasce de novo nessa área, nasce de novo aqui. Não espere a última trombeta para você mudar, porque não vai dar tempo. Deixa o Espírito Santo te transformar agora, nesse momento. Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós nos submetemos, Pai querido, a uma transformação, Pai. Não uma transformação, Senhor, a qual nós achamos que nós precisamos, Pai, mas a transformação que o Senhor tem para nossas vidas. Porque nós decidimos, Pai, a
a todos os dias, quando o pecado vem, nós decidimos nascer de novo. Nós decidimos recomeçar. Toda vez que o sistema vem tentar implantar ou enculturar alguma coisa na minha vida, Pai, eu preciso, nascer de novo, Pai. Eu preciso, manter o meu espírito forte para que minha carne não venha vencer, Senhor. Eu preciso estar pronto, Pai amado, para aquilo que o mundo tenta impetrar na minha vida e falar que não tem nada a ver, Senhor. Pai amado, de não ter nada a ver, o inferno já está cheio de gente, Pai. De não ter nada a ver, muitas vidas foram ceifadas sem, Pai amado, ser salvo em Cristo Jesus, Senhor. Com esses tanto de nada a ver, Senhor, quantas pessoas estão vivendo uma vida aí, Pai amado, como o povo de Corinto estava vivendo, Senhor, uma vida dissoluta, idólatra, uma vida que acha que é liberdade, mas é de prisão nas drogas, é de prisão na bebida, Senhor. Mas nós estamos aqui, Pai amado, nesse lugar, Senhor, porque nós decidimos, Pai querido, ser cheio da Tua presença, Senhor, e, Pai amado, permitimos que estejamos também preparados, Pai, para que o dia que a última trombeta soar, Senhor, nós iremos subir contigo nas nuvens e morar na casa que o Senhor preparou para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca nos corações aqui, nas famílias aqui representadas. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém, irmão, no nosso meio aqui, que ainda não é cristão e quiser tomar essa decisão hoje, não pense que amanhã pode dar tempo, não, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas se tem alguém aqui hoje que ouviu essa palavra, que foi despertado em si a necessidade de mudança, vem até a frente aqui. Isso não é vergonha, isso é reconhecimento.